Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe de volta aqui, continuando nossos estudos, e agora a gente vai falar de um assunto muito detestado e temido pela maioria dos candidatos, que é o hífen. O hífen, faz parte do programa de acentuação, faz parte do item de nova ortografia, então, ainda que ele não venha explícito no seu edital, você tem que saber o hífen porque pertence ali a análise de grafia correta ou não das palavras. Quando o edital traz lá que você vai ter que julgar assertivas quanto à correção, pode estar ali dentro também a cobrança do hífen. Então a gente tem que ver isso aqui. E aí, pessoal, com a nova ortografia, surgiram várias regras que a gente tinha que aprender e tal, e na verdade isso não incomodou muito porque ninguém sabia usar o hífen antes também. Então, se não sabia antes, para aprender agora não vai haver nenhum problema. O que eu vou fazer é o seguinte, pessoal, se você tentar estudar por uma gramática, você vai pegar tantas regras isoladas que você vai entender que é um caos isso aqui, O uso do hífen é caótico. E nem tanto, na verdade, a gente vai sistematizar aqui, reduzir todas aquelas regras a um mínimo muito intuitivo para a gente poder acertar, e vocês vão ver que basta. Então, venham comigo que hoje a gente vai conseguir entender a lógica do hífen, vai conseguir acertar questões sim. Não precisa mais torcer para não cair. Tranquilo? Então, vamos lá falar do hífen. E primeiramente, regras gerais. Primeiramente, vamos falar aqui do uso do hífen. Para que serve o hífen? O hífen é um dos sinais gráficos e ele tem diversas funções. A gente conhece todas. Eu vou só relembrar aqui basicamente. O hífen serve, por exemplo, para separar sílabas. O hífen separa sílabas. Então, você vai lá separar barata. Isso aqui é o hífenzinho separando as sílabas. Um segundo uso do hífen é para unir o pronome ao verbo, lá na ênclise, na mesóclise. Então, eu tenho aqui, meti-me em confusão. Esse cara aqui é o hífenzinho, juntando um pronome a um verbo, Ou então também nós temos lá na mesóclise, ajudar-te-ia, Então aqui, nosso bom e velho hífen. O hífen também serve para construir palavras compostas, Aquelas palavras que se unem, palavras independentes que se unem para se tornar uma palavra única. Então você tem aqui, por exemplo, arco-íris. É outro uso do hífen. E por fim, nós temos aqui a união de prefixos também com hífen. Então eu tenho aqui micro-ondas. Beleza? Então só lembrando aqui algumas finalidades do hífen. E aí, só para não passar em branco, nesse caso aqui, quando você tem uma separação de sílabas, uma palavra composta como essa, se você tiver lá na sua redação e a palavra composta acabou bem no finalzinho da linha, você vai ter que colocar o hífen no final da linha, e para marcar que aquela palavra é composta, você tem que voltar e botar um outro hífen na linha de baixo. Por exemplo, então você tem que fazer isso aqui, Se você estivesse escrevendo lá, aí lá na sua última linha, você tem homem-bomba. Aí acabou o espaço, Você vai colocar aqui homem, hífen aqui, e para marcar embaixo você vai colocar, outro hífen com bomba. Isso já caiu em prova, tá, professor? O nome disso é translineação, tá? E também é feita com o hífen. No caso aqui a gente repete. Beleza? E tudo isso aqui não vai ser objeto da nossa análise aqui. O que me interessa hoje aqui é o caso que cai em prova, que é o caso da união de prefixos, pessoal. Aqui, eu tenho um prefixo micro, que é uma palavra, é um pedacinho independente que dá a ideia de que é pequeno. E aí a gente vai ter aqui, uma gama de prefixos. Eu trouxe aqui alguns, não são todos, mas são os principais. E a gente tem que saber qual é a regra para unir ou não uma palavra a um prefixo com hífen ou não. A gente tem que saber isso aqui. É isso aqui que mais cai. E aí eu quero mostrar a regra para vocês, que é essa aqui. A regra do opostos se atraem. Como assim?
Se eu tiver aqui, ó, 3 palavras como essas aqui, ó, contragolpe, contra-exemplo e contra-ataque. Você consegue entender por que essas aqui foram unidas sem hífen e essa aqui foi unida com hífen? A lógica é a seguinte, pessoal. Os diferentes, eles se atraem, então eles vão ficar unidos. O que isso significa? Que se você tiver uma vogal diferente da outra, você vai aglutinar as duas, elas vão se abraçar sem separação do hífen. Então, elas se atraem, então elas ficam coladinhas. Se eu tiver uma consoante diferente da outra, na união do prefixo com a próxima palavra, elas também vão se abraçar, elas vão ficar juntinhas e você não vai separar esse casal com hífen, beleza? Então, os opostos se atraem. O mesmo ocorre com uma consoante, que termina o prefixo, quando se une a uma vogal, ou vice-versa, na próxima palavra. Como a consoante é diferente da vogal, elas são diferentes, você também vai aglutinar as duas. Então elas vão ali se casar. E o que isso significa? Não vai colocar hífen, não vai separar o casal. Tranquilo? Exemplificando isso aqui, ó. Agora vai ficar bem tranquilo, ó. Contragolpe não tem hífen porque o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa numa consoante. Então, como eles são diferentes, eles se atraem, ó. Então, você vai ter aqui, ó, a união maravilhosa sem hífen, tá? O mesmo ocorre em contra-exemplo, ó. A é uma vogal diferente de E. Então, você também vai ter aqui, ó, a união perfeita, ó. Os opostos se atraem. Agora, contra-ataque. Opa! O A é igualzinho ao outro A. Então, vai ter aqui a união maravilhosa? Não. Aí aqui, ó, os opostos se atraem e os diferentes se repelem. Então, aqui, eu não vou aglutinar. Eu vou ter que botar o hífen aqui separando os opostos. Beleza? E a regra é basicamente essa, pessoal. Isso aqui ajuda demais, demais, demais mesmo. Vamos ver mais um pouquinho de exemplos aqui, ó. Ó, supermercado. Por que não tem hífen? Eu terminei o meu prefixo super com R, consoante, e a próxima palavra começa com uma consoante diferente. Então, os opostos se atraem, eles vão ficar, ó, juntinhos aqui, ó. E você não pode separar o casal com hífen. Super amigo, a mesma coisa, ó. Uma consoante é diferente de uma vogal. Então, você vai lá, ó, e também une os dois perfeitamente, sem hífen, beleza? Agora, nesse último caso aqui, eu tenho R e tenho um outro R no começo da próxima palavra. Então, os diferentes se repelem. Então, aqui, ó, não vai ter como unir de uma vez. Eu tenho que colocar aqui no meio o nosso bom e velho hífen. Tranquilo? Então, aqui eu tenho o hífen para separar os opostos que se repelem. Tranquilo? É só isso, pessoal. Essa é a regra geral que mais cai e dá conta da maioria dos casos. Tranquilo? Agora vamos ler aqui as regras e os exemplos já tendo em mente essa lógica. Os opostos se atraem, então vão ficar coladinhos, sem hífen. E os diferentes se repelem, sai fora, bota um item, me separa dele, coloca uma parede no meio, é o hífen. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, regrinha. Não se usa hífen para unir vogais diferentes. Ó. Por quê? Porque os diferentes se repelem. Então, desculpa, pessoal, os diferentes se atraem, tá? Os opostos se atraem. Estou trocando aqui que eu estou lendo o chat aqui na hora errada, tá? Então, olha só. Vogais diferentes se atraem. Vogais diferentes se atraem. Vogais diferentes se atraem. Por isso que em extraoficial não tem hífen. Videoaula não tem hífen, tá? Vejo muito lá no nosso fórum. O pessoal colocando hífen aqui, não tem, porque os diferentes se atraem. Autoaprendizagem, coautor, infraestrutura, nenhuma dessas palavras tem hífen porque os diferentes ali vão se unir diretamente. Tranquilo? E aí, a lógica contrária é que os iguais, tá, se repelem. Então, ó, você vai ter aqui, ó, vogais iguais, micro-ondas,
se repelem, ó. Vamos colocar aqui o hífen no meio, vamos separar esse casal aqui, beleza? Que não está funcionando essa união. Contra-ataque, ó, mesma coisa, ó. Vamos separar isso aqui com hífen, beleza? Anti-inflamatório, auto-observação. Então, aqui o prefixo, aqui a palavra seguinte, e você vai separar os iguais com esse hífen aqui, beleza? E aí só um detalhe, ó, o prefixo co, ele não tem hífen nunca, tá? Mesmo que a próxima letra seja igual, o co não tem hífen. Então você vai ter palavras aqui como cooperativa, co-obrigado. Então isso aqui é comum, ele vai colar no próximo O sem hífen, tá bom? Um detalhezinho só para ficar bem seguro aqui. Próxima regrinha, você também já sabe, ó. Não se usa hífen para unir consoantes diferentes, ó. Os diferentes se atraem. Hipermercado. Não tem hífen, porque são consoantes diferentes. Ó. Superbactéria, intermunicipal, por que não tem hífen? Porque R é diferente de M. E, contrariamente, ó, eu vou usar o hífen para separar consoantes iguais. Esse caso cai muito. Ó. Superromântico, hiperresistente, subbibliotecário. Tá? Então, aqui você vê que tem que separar os que são iguais, porque eles não se atraem. Na mesma lógica, ó, concluindo esse primeiro capítulo, não se usa hífen para unir consoante com vogal. A consoante é diferente da vogal. A vogal é uma letra, né, um som que se pronuncia de forma aberta, sem obstáculo. A consoante tem obstáculo na passagem do ar. Elas são diferentes, então a gente aplica a regra aqui, tá? E une os dois sem hífen, tá? Interescolar não tem hífen, hiperativo não tem hífen, supereconômico não tem hífen, interação não tem hífen, beleza? E aí já entra aqui o primeiro aperfeiçoamento da regra. O novo acordo ortográfico, né, trouxe um detalhe, que é a duplicação da letra R e S. Então, continua válida a regra. Se o meu prefixo termina com uma vogal e a próxima é uma consoante, você sabe que não tem hífen. Mas, além disso, se a consoante seguinte for o R de rato ou o S de sapo, essa letra vai se duplicar. Isso acontece com o R e com o S. Como assim? Ora, eu tenho um mini. Mini acabou em vogal. A próxima palavra começa em S, saia. Você já sabe que não haveria hífen de jeito nenhum. Mas para manter o padrão ortográfico, ó, você vai ter mini saia, tá? Então, dupliquei o S. O mesmo ocorre aqui, ó. Contra regra. Ó, contra já ia ficar aglutinado sem hífen. Como eu tenho a letra R, eu tenho que dobrar. Por isso também dobra em contra-razões, contrassenso, ultrassom, antissocial, antirracismo, antirrugas, corresponsável. Cai muito essa palavra aqui, ó, autorretrato. Essa cai bastante, tá? Autorretrato. E por que isso? Para manter o padrão da língua, né? Para não ficar ali um S boiando e parecer que o som seria de Z, né? Tipo minisaia, ou então contra-regra com R vibrante. É para deixar bem claro que aquele R é o R de ataque, é o R Ra. É um motivo fonético. Mas isso não interessa. O que importa é que você precisa dobrar a sua consoante R ou S após um prefixo que termine em vogal. Tranquilo? E aí, para você não esquecer isso aqui, a gente pode usar um mnemônico que é chamar isso aqui da regra do arroz. É a regra do arroz, tá? Por que regra do arroz? Porque após uma vogal, você duplica o R. Após uma vogal, você duplica o S, tá? Tem a vogal aqui, duplica o S em seguida. Tem uma vogal aqui, duplica o R em seguida, tá? Então, após vogal, duplicamos R ou S, tá? Não é só vogal que aparece no mnemônico não, tá, pessoal? Pode ser com qualquer vogal, beleza? Aqui é só para você lembrar. Daí, vencemos aqui a primeira parte. Tranquilo? Então, só para a gente pegar mais uma regrinha que é tranquila também, antes de começar a praticar,
é você não usar hífen após não e quase. Palavras como não agressão, não beligerante, não fumante, não violência, não tem hífen aqui no meio, tá, pessoal? Eu sei que lá no texto lá de direito de vocês, né, vocês estudando direito, estudando constitucional administrativo, vai ter lá princípio da não intervenção, você vai ter aquilo ali tudo, mas para efeito de ortografia oficial, prova de português, não usamos hífen após não e quase. E aí, os exemplos que caem em prova são esses, ó. Quase delito, quase equilíbrio, quase morte, ó. Tranquilo? Então, vencemos aqui a parte mais intuitiva e já conseguimos fazer uma questão, ó. Essa questão foi, né, cobrada em 2017, bem recente, e pergunta o seguinte: no texto 2, há um erro de grafia ou acentuação, segundo as novas regras, que é... Beleza, pessoal, ó, pausem aí um segundinho para você tentar acertar pela primeira vez uma questão de hífen tranquila. Lembrando, os opostos se atraem, os iguais se repelem, e aí hífen no meio dos iguais, vogais iguais e consoantes iguais. Beleza? Façam aí. Ó, há um erro de grafia ou acentuação, ó. Logo na letra A, eu tenho iguais que deveriam se repelir, mas não foram separados por hífen, ó. Então eu tenho que colocar aqui, ó, um hífen no meio. Tem que ter um hífen, porque eles são iguais, ó. Eu já achei o meu erro aqui. Aqui a união é partida, porque é O separa do O igual. Agora aqui, mesma lógica, ó. R separa do R. Então tá certo. Bactérias é uma paroxítona terminada em ditongo, a gente já sabe, tá? Então tá certo também. Antibióticos é uma proparoxítona e todas são acentuadas. E indústrias, assim como bactérias, também é uma paroxítona terminada em ditongo crescente aqui, ia, tá? Mesmo caso da letra C. Portanto, o nosso erro estava na letra A. Tranquilo. Letra A e letra B, uma já respondia a outra, tranquilo? Vamos lá. Outra questão caiu na prova de analista aqui. A banca pergunta sobre as normas ortográficas da língua portuguesa em vigor, né? Nova ortografia. Julgue o item. Em relação à eliminação do emprego do hífen, as palavras a seguir respeitam um novo acordo ortográfico. Autoeducação, ó, o e é são diferentes, ó. Sem hífen, elas se atraem. Extraoficial, a e o são vogais diferentes, então elas se atraem, sem hífen. Co-editor, eu tenho o e tenho o é, são vogais diferentes, elas se atraem, não tem hífen. Lembrando que o co também se aglutina mesmo quando for igual à próxima letra, como em co-obrigado. E contra-exemplo, ó, eu tenho o a e tenho o é, são vogais diferentes, então elas se atraem, ninguém aqui tem hífen, beleza? Então, nossa questão é correta. Tranquilo, pessoal? Estão acompanhando? Não é tão difícil assim. Vamos lá, mais uma. O vocábulo abaixo que contraria as novas regras ortográficas é, então eu quero, se contraria, eu quero uma grafia errada, tá? Ora, herói. Herói é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Então, ela tem acento. Lembrando que o acento que foi eliminado está no ditongo aberto da paroxítona. Como assim? Se fosse heróico, ó, heróico, aí nesse caso não há acento. Por quê? Aqui a palavra é paroxítona e essa terminação pertence ao reino da oxítona. Então, façam esse contraste aí. Anti-inflacionário, ó. I igual a I. Então eu vou separar esses dois caras aqui, ó, com um hífen, porque os iguais se repelem. Então, ó, vamos separar os dois aqui. Corréu. Ora, a gente sabe que o cor termina em O e o réu começa com R. Eu tenho uma vogal
e mais uma consoante. Elas são diferentes, então elas se unem sem hífen. A diferença é que quando a próxima é o R, eu tenho que dobrar. Então a grafia vai ser, ó, vai ser correu, tá? Parece Nerso da Capitinga, morreu, mas aqui a grafia correta é com R dobrado e acento. Beleza? Então nosso gabarito aqui, ó, já foi, né, localizado, letra C. Mini saia, mesma regra, ó. Lembrando da regra do arroz, tá? Se você tem uma vogal, logo em seguida você dobra o R. Se você tem uma vogal, logo em seguida você dobra o S. Foi o que ocorreu aqui. Eu tenho uma vogal e o S em seguida é dobrado. Perfeita também. Hiperinflação. Ó, consoante e vogal são diferentes, se atraem. Não vou colocar hífen aí. Beleza? Entenderam? Vamos fazer mais uma leitura aqui de uma outra regra importante. As regras aqui estão hierarquizadas por relevância. Então vamos lá. Não se usa hífen entre palavras compostas, então não estou falando mais de prefixo, com elementos de ligação. Basicamente, pessoal, o acordo ortográfico fez uma bobagem muito grande, que foi eliminar o hífen das palavras compostas que tinham 3 palavras, né? Então, a palavra composta tinha 3 componentes e o acordo ortográfico tirou o hífen dessas palavras, que era justamente o que marcava aquilo como uma palavra composta. Então, hoje em dia, mão de obra não tem mais hífen, tá? Por quê? Porque tem um elemento de ligação, tá? Dia a dia não tem hífen, tá? Café com leite não tem hífen. Cão de guarda, pai dos burros, ponto e vírgula, camisa de força, bicho de 7 cabeças, pé de moleque, cara de pau, estão todos dentro dessa regra. Palavras compostas, mas com elemento de ligação. Tranquilo? Então, além dos radicais, das palavras que vão fazer a composição, tem uma partículazinha ali no meio, uma preposição, e aí, nesse caso, não tem mais hífen, beleza? Agora, é claro que o mundo não é colorido assim. Algumas palavras, por uma justificativa que não cabe a gente discutir aqui, mantiveram o hífen que separava a composição antes. Então, às vezes o motivo é porque a palavra já era consagrada, às vezes o motivo é porque a palavra pertencia a um vocabulário técnico, mas o fato é que elas foram mantidas. E aí você tem que decorar as exceções que caem em prova. Não tem jeito. É contrária à regra geral. A regra geral vai dar conta de 98% das palavras. Agora, algumas você vai ter que memorizar. Então, contrariamente, né, se não houver elemento de ligação, há hífen, tá? Então, nesses casos aqui, como eu não tenho elemento de ligação, há hífen, beleza? Então, agora vamos às exceções aqui. Arco da Velha, olha, tem um elemento de ligação, mas é uma exceção. Mais que perfeito, cor de rosa, ó, essa opção aqui cai muito em prova. Cor de rosa tem hífen ainda, beleza? Água de colônia, pé de meia já caiu em prova também. Gota d'água, ao Deus dará, queima-roupa, são expressões que têm aqui um elemento a mais também, beleza? E, além disso, palavras que pertencem ao vocabulário técnico, espécies animais, zoológicas e espécies botânicas. Animais e plantas mantiveram o hífen na sua formação de compostos. Então, bem-te-vi continua com hífen, tá? Dragão de Komodo continua com hífen, beleza? Erva doce também tem hífen. Então, a gente tem aqui, ó, espécies botânicas e zoológicas, exemplos bem-te-vi, erva doce, pimenta do reino, cravo da Índia, bico de papagaio, comigo ninguém pode, um monte de outros substantivos compostos que estão ali no reino dos animais e das plantas, beleza? Então, regra geral, palavras compostas com 3 elementos perderam o hífen. Agora, o acordo ortográfico manteve em algumas e você precisa saber, beleza? Então não adianta chorar.
As palavras compostas que têm só dois elementos continuam com hífen, tá bom? Continuam com hífen, como eu mostrei aqui, ó. Arco-íris, guarda-chuva, vagalume, porta-malas, bate-boca, ping-pong, corre-corre, tá? Essas continuam com hífen, beleza? Porque não tem palavra de ligação. Beleza. Esse é um momento que confunde mais as pessoas. A gente estava falando de prefixos até agora. Nesse caso, a gente está falando de palavra composta. Não confunda uma coisa com a outra, para você não querer aplicar na palavra composta a regra das vogais e das consoantes diferentes, porque a gente não está falando mais de prefixo. Então, ó, Felipe, a pergunta que eu recebo lá. Recebo muito isso aqui, ó. Felipe, segunda-feira não deveria perder o hífen porque os opostos se atraem? Aí o cara acha que aqui não vai ter hífen, porque A e F tinha que se aglutinar. Ah, Felipe, Mato Grossense, eu tenho vogal e consoante, eu não tenho que acabar com esse hífen aqui? Ó, Felipe, verde e amarelo, eu tenho vogais diferentes, os diferentes se atraem, eu não tenho que eliminar o item? De jeito nenhum. Não confunda as bolas. Isso aqui é uma palavra composta. Pessoal, segunda não é prefixo, não. Tá? Mato não é prefixo. Isso aqui é um substantivo. E forma um adjetivo composto de origem, né? Chamado lá de gentílico. Beleza? Verde também não é prefixo. Tá? Verde é uma cor. Tá? E você cria aqui um adjetivo composto, uma palavra composta. Então, palavra composta com dois elementos tem hífen, essa é a regra. A regrinha dos opostos é para prefixo. O que é prefixo? Volta lá no início. Super, infra, inter, neo, aquela lista lá com 20 e poucos prefixos que eu coloquei. Não confunda. Então, observem aqui, ó. Eu tenho palavras compostas. Aqui, palavras compostas, tá? E aqui, diferentemente, tá? Eu tenho, ó, prefixos, que não é uma composição, é uma derivação prefixal, tá? Isso aqui não cabe discutir, mas é diferente, ó. Alto é um prefixo. Segundo não é um prefixo. Guarda não é um prefixo, é um substantivo, tá? Ou um verbo, dependendo da palavra, tá? Aqui no caso é verbo. E aí, voltamos aqui aos exemplos originais, ó. Autoaprendizado, coautor, infraestrutura. Todo mundo aqui segue a regra dos opostos, porque aqui eu tenho prefixos, tá bom? Não custa esclarecer isso aqui, beleza? Ó, todo mundo prefixo. Não saia por aí, por favor, tirando o hífen de todas as palavras do mundo por causa da regra do amor lá dos opostos, tá? Aqui é um caso diferente, beleza? Vamos lá. Questãozinha. Analista judiciário caiu recentemente. A banca pergunta. Em relação às normas ortográficas da língua portuguesa em vigor, julgue o item a seguir. O novo acordo manteve o hífen nas palavras compostas por justaposição, cujos elementos constituem uma unidade semântica, mas mantém uma tonicidade própria, como em aeroespacial, bem-te-vi e Ave Maria. Muito cuidado com isso. Olha, de fato, você tem hífen nas palavras compostas e as palavras compostas, sim, têm uma unidade semântica, porque são duas e elas viram uma palavra só, beleza? O detalhe aqui é o seguinte, para você matar rápido, você já viria aqui, ó, e percebendo que aero é um prefixo, ele está lá na nossa tabela, a gente teria que unir os dois diferentes sem hífen, tá? Então aqui não cabe hífen, já matava a questão. Agora, só para não passar em branco, eu quero falar isso aqui, né, de unidade semântica. O que é unidade semântica, pessoal? Sem discutir muito de maneira filosófica, significa que aquilo ali
é uma palavra vista, usada pelo falante como uma coisa única e diferente das partes. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, comprei uma mesa redonda. Vou apagar aqui para não... Na loja, tá? Comprei uma mesa redonda. Aqui eu tenho mesa, um substantivo qualquer, mais uma qualidade, tá? Então eu poderia ter mesa quadrada, eu poderia ter mesa triangular, eu poderia ter todos os formatos de mesa no mundo. Essas duas palavras, elas são independentes, elas não funcionam como um substantivo único, tá? É um substantivo mais um adjetivo. E aí, o que é a palavra composta? A palavra composta é aquela união de radicais que forma um sentido único. Então, quando eu digo, vamos fazer uma mesa redonda para discutir o racismo, por exemplo, vou anotar aqui um exemplo, fizemos uma mesa redonda para discutir qualquer coisa, discutir o racismo, por exemplo. Aqui, meus caros, aqui eu vou trocar a cor aqui para ficar bem diferente, mesa redonda. Observem que tem um cara aqui, um tal de hífen, que indica uma composição. Mesa redonda agora é uma palavra única, uma palavra composta que tem uma unidade semântica. Mesa redonda não tem a ver com o formato da mesa. É uma reunião para se discutir um assunto qualquer. Não tem nada a ver com o formato da mesa. Você pode fazer mesa redonda até sem mesa, tá? A mesa redonda do futebol, por exemplo, não tem mesa nenhuma. É todo mundo sentado sem mesa. Então é isso que faz uma palavra ser composta. Essa é a bendita da unidade semântica que a banca mencionou aqui, tranquilo? E o hífen serve para isso, para indicar uma composição. Entendido isso aqui, pessoal? E aí, só mais um exemplo, né? Por exemplo, vou dar mais um aqui, seria com a palavra bem, que vai aparecer logo em seguida. A gente tem, bem-aventurado versus bem-aventurado versus bem, qualquer outro adjetivo que seja. Bem vestido. Qual a diferença, pessoal? Qual a diferença? Quando eu tenho bem vestido, o falante ele está usando, tá, um adjetivo e um advérbio, tá, para potencializar aqui, né, intensificar o sentido do adjetivo vestido. Quando eu tenho bem-aventurado aqui, bem-aventurado, essa palavra é uma palavra única, lá do vocabulário bíblico. Não é o cara que, aventurou bem, não, ou aventurou mal. Bem-aventurado é aquele cara que vai desfrutar das benesses divinas da religião dele lá, do paraíso. E aí é uma palavra composta, ela tem uma unidade semântica, funciona como uma coisa só, beleza? Isso aqui é muito controverso, muito filosófico, mas eu acho que com esses exemplos dá para pescar qualquer diferença. Tranquilo? Então vamos avançar aqui. A questão está incorreta, a gente já viu que essa palavra não deveria ter hífen. Bem-te-vi é uma palavra composta que manteve o hífen, mesmo tendo aqui 3 palavras, porque é espécie zoológica, tá? Tá lá no, animal, tá? E aqui, Ave Maria também é uma palavra composta, né? Formada de interjeição mais substantivo. E aí, uma palavra composta. O ave aqui, pessoal, não é o ave de pássaro, é aquele ave saudação, aquele do ave César. Lembra que você estica o braço lá, ave César, dando oi César, saudando. E aí a classificação é interjeição. Quem via lá o Cavaleiro do Zodíaco tinha o ave fênix, né? Mas aí a gente não sabe se o ave é venha fênix ou se é pássaro fênix. Aí fica essa ambiguidade.
Beleza, pessoal. Continuando aqui agora, nós vamos ver regras especiais para o hífen. São regrinhas, assim, com alguns detalhes, que não são nem tão produtivas quanto as regras gerais, mas a gente tem que conhecer porque algumas caem em prova. E aí, eu vou começar aqui, ó, pela regra do bem e mal, tá? Regra do bem e mal cai bastante e ela diz mais ou menos o seguinte, ó. Com os prefixos bem e mal, ou seja, quando bem e mal, em vez de um advérbio, forem usados como prefixo, que nem lá no bem-aventurado, que eu acabei de explicar, a palavra seguinte, se ela for iniciada por vogal ou por H, haverá hífen. Então, com bem e mal, a próxima palavra começando por vogal vai ter que ter hífen, beleza? Bem, depois vogal, hífen, mal, depois vogal, hífen também. Essa é a regra básica do bem e mal usados como prefixo, beleza? Mas aí depois o acordo, ele começa a complicar a regra de um jeito que anula até assim a unidade da regra. Então fica meio confuso, porque ele diz, olha, o bem não aglutina com consoante, aí o mal aglutina. Então ele começa a dividir o bem e o mal, parece que são duas regras diferentes. E aí já mastigando isso aqui, a gente tem o seguinte, ó, primeiros exemplos aqui. Seguido de vogal, não há dúvida. Bem e mal vão pedir hífen, beleza? Ó, então, mal educado, mal-humorado, bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, mal-afortunado, mal-estar. O detalhe é o seguinte, ó, bem-humorado, na verdade, tem um H depois. Primeira coisa, esse H aqui ele não tem som, então é como se começasse com uma vogal. E além disso, já pode anotar aí. Essa regra é a mais transparente de todas. Todas as palavras começadas por H serão unidas com hífen ao seu prefixo. Então, prefixo, depois veio H, vai ter hífen sempre. Isso é importante porque essas regrinhas especiais estão sempre mencionando o H. E aí dá a impressão que fica mais difícil de entender. Mas o H é sempre com hífen, tá? Sempre. Então, ignora se apareceu o H aqui, porque ele já é sempre com hífen de qualquer maneira. Tranquilo? Então, bem e mal seguido de vogal, hífen na veia aqui. Beleza? Aí vem a complicação, ó. O acordo ortográfico diz que se a palavra seguinte for seguida de consoante, aí o bem também vai ter hífen, mas aí ele depois dá um exemplo que tem consoante e não tem hífen e fica uma zona. Traduzindo isso aqui, o bem vai ter hífen sempre, sempre, seja com vogal, seja com consoante. Existe uma microexceção que vai não deixar essa regra tão perfeita, que são as palavras derivadas de querer ou fazer. Então, a Academia Brasileira de Letras, ó, recebendo uma consulta, diz o seguinte: o prefixo bem só não terá hífen se o segundo elemento for derivado de fazer ou querer. Então, ó, bem feito, benfeitor, benfazejo, benfeitoria, bem-querer, bem-quisto, bem-querença, tudo isso vai ter que aglutinar sem hífen, porque querer ou fazer são exceções, tá? O advérbio bem é usado com hífen em todos os outros casos, ó. Bem administrada, bem elaborada, bem-estar, bem criada, ou seja, com vogal e com consoante. Bem falante, bem ditoso, bem-aventurado, bem-humorado, bem-vindo, bem te vi. E aí, você só segue a lista aí. Agora, para você sistematizar isso aqui de uma vez. Agora, se você não entendeu nada da regra até agora, você vai anotar aí o seguinte. Para você gravar, você grava assim. O mal não gosta de vogal. Como assim? Não? O mal não gosta de vogal. Então, ele não gosta de vogal. Se a palavra que vem depois for uma vogal, ele não quer contato. Eu vou botar um hífen aqui, vou botar uma cancela entre nós dois, porque o mal não gosta de vogal. Então, você vai ter aqui, por exemplo, ó, mal educado.
Por quê? O mal não gosta de vogal, então ele se afasta. Ó, botei aqui, ó. Outro exemplo com mal aqui, ó. Mal-estar. O mal não gosta de vogal. Beleza? Então, anotem aí. O mal não gosta de vogal e o bem não gosta de ninguém. Ou seja, o bem não se aglutina diretamente nem a vogal, nem a consoante. Então, ele não gosta de ninguém, ele bota hífen no caminho sempre. O mal não gosta de vogal, só tem hífen com vogal. O bem não gosta de ninguém, então tem hífen com todo mundo, porque ele não quer contato. Beleza? Essa é a explicação da regra. E aí, para ficar perfeito, você só lembra que se a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer, aí o bem vai aglutinar, mas isso é super minoritário, tá? Então anotem aí. Agora todos os exemplos fazem sentido, ó. Bem-vindo, ó. O bem não gosta de ninguém. Mal, o mal não gosta de vogal. Ó, mal com seguido de H. Você já sabe que o H tem sempre hífen. O H tem sempre hífen unido com prefixo. E aí, Felipe, mas eu li lá na gramática, ó, que você também tem o mal com hífen quando a próxima palavra for seguida de L, né? A próxima palavra foi iniciada por L. Ó. Então, por exemplo, mal limpo. Felipe, isso aqui furou a regra? Não, pessoal, claro que não. Isso aí não é uma consoante igual. Olha só, pessoal. A consoante é igual. O que você queria? Você queria colocar aqui com 2 L's, assim? Mal limpo? É claro que vai ter hífen. Então, se for seguida de L, também vai ter hífen por uma razão lógica, tá? Mal limpo. São iguais e não teria como ter L e L aqui. Beleza? Então, perfeito aí. Recapitulando, mal e bem com vogal, tranquilo, tem hífen. Essa é a regra básica. Com vogal, a complicação é na consoante. Então, você sabe que com consoante, o bem tem hífen também. Então, o bem tem hífen com vogal e com consoante. O mal só tem com vogal, porque ele não gosta de vogal. Tranquilo? Então, superado isso aqui, vamos lá. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo, do contrário, né? Mal-estar. Ora, a gente sabe que bem, usado como prefixo, ou mal, mais vogal, há hífen. Então a regra é a mesma, tá? Isso aqui é considerado uma regra única, quando seguido de vogal. E aí a complicação está só em relação à consoante, e aí você já sabe que o hífen vai ser sempre utilizado com o bem, seja seguido de vogal, seja seguido de consoante, exceto quando a palavra seguinte, né, for querer ou fazer. Tranquilo? Então, dominado aqui, questão correta. Caiu aqui na prova da Eletrobras, engenheiro de segurança, a banca pergunta: julgue o item de acordo com a norma padrão. É provável, aqui faltou um acento, que desenhos de outros animais sejam bem-vindos nos livros que o autor se refere. Então, o primeiro erro está aqui. O segundo erro, que eu não vou aprofundar, é esse, ó. O autor se refere a alguma coisa. Então, os livros a que o autor se refere. O meu foco está aqui, ó. O bem não gosta de ninguém. Então, ele vai vir sempre com hífen. E a grafia correta é bem-vindo. Tá bom? Dominado isso aqui? Mais uma. Questão, portanto, incorreta. Julgue o item. O segmento abaixo está inteiramente correto quanto às normas do novo acordo da língua portuguesa. Parte da nova geração chega às empresas mal educada. Ela não chega mal escolarizada, mas chega mal educada. Então a banca meio que já deu a pista, porque ela colocou hífen em um e não colocou na outra. A gente sabe o quê? Que o mal não gosta de vogal, então ele não quer contato, ele vai pedir hífen aqui, beleza? Mal educada, mal escolarizada.
e aqui com hífen também. Beleza? O mal não gosta de vogal. Beleza? Portanto, a questão aqui está incorreta. Mais uma, agora, caiu na prova de analista do TRF, segunda região, 2017. Prova pesadíssima, a banca perguntou. Leia as frases seguintes. Em uma delas, há incorreção quanto à ortografia. Ó. A questão é de ortografia e vai pedir hífen, beleza? O não preconceito, você já sabe que a gente não usa hífen após não e quase. Então, não preconceito está grafado corretamente. O não preconceito, beleza? Seria bem-vindo, olha só quem apareceu aqui, ó. Seria bem-vindo para que os homens tivessem mais paz no seu dia a dia, ó. Dia a dia, palavra composta sem, né? Sem estar prevista nas exceções, a palavra composta com 3 palavras, com elemento de ligação, vai perder os hífens. Então, dia a dia não tem mais hífen. Felipe, eu tinha estudado que dia a dia com hífen é uma coisa e dia a dia sem hífen é outra. Esqueçam isso, não existe mais dia a dia com hífen, tá? Esqueçam essa distinção. Então, errado aqui, portanto, a gente já achou, né, o nosso gabarito. Será que é a letra A? Vamos conferir. O preconceito é arqui-inimigo da paz. Ó. Eu tenho um I e tenho outro igual. Ó. I e I. A gente sabe que os iguais se repelem. Então, a gente tem que separar isso aqui. O hífen, portanto, está perfeito. O preconceito é arqui-inimigo da paz entre os homens, inquieta os espíritos e promove o desequilíbrio social. Perfeita alternativa. O preconceito é algo tão arraigado no homem que para alguns é extremamente penosa com S, alide com a diversidade. Alide, né, é o conflito, né, lidar, ter conflito. O medo e preconceito se interrelacionam, então eu tenho aqui R com R são iguais, então eles se repelem, tá? Eles se repelem, separado aqui corretamente. Desde o surgimento do homem, urge mudar esse destino a que o homem está fadado, beleza? Então, ó, o homem está fadado ao destino, correto aqui também. Gabarito confirmado, letra A. Então a gente já aprendeu aqui, vocês viram que aquela regra dos opostos e a regra dos compostos com palavra intermediária, né, com elemento de ligação, realmente resolve um monte de questões. E aí, continuando aqui o nosso estudo sobre as regras especiais do hífen, temos outras aqui, essas um pouco mais chatinhas, mas também caem menos. Com os prefixos recém, além, a quem, sem, ex, vice, a hífen. Então a hífen sempre, tá? Esqueçam aquela história lá de vogal igual, consoante diferente, porque aqui a regra é especial. Então, sempre a hífen. Recém-nascido, recém-casado, além túmulo, vice-presidente, ex-presidente, sem terra, pré-vestibular, né? Essa aqui está na regra de baixo. E aí, outra regrinha. Com os prefixos tônicos pré, pró e pós, a hífen, tá? Justamente porque eles são tônicos. A gente vê que eles são palavras independentes. E aí, ó, pós-graduação, a gente sempre teve essa dúvida, né? Pós-graduação tem hífen. Pré, pró e pós sempre tem hífen. Pró-americano, pré-escolar, tá? Eles são tônicos, por isso que recebem acento. Por que eu estou falando da tonicidade? Em alguns casos, esse pré, pró, pós, por serem fracos, por serem átonos pronunciados sem intensidade na emissão, acabaram se aglutinando historicamente nas palavras. Então, algumas palavras têm como parte já delas
esses prefixos. E aí não vai ter mais hífen, porque eles vão ser átonos, como em pré-estabelecer, pré-existente, promover, pospor. Ninguém vai querer chegar aqui, ó, e dizer que é promover. Essa fase da língua já passou. Agora o pro se incorporou à palavra, porque não é vista como independente, ela já faz parte da palavra. Beleza? Então, só uma olhadinha aqui nesses exemplos. Ninguém ia querer botar hífen aqui, eu tenho certeza, tá? E aí, por que é átono, Felipe? Porque a tônica aqui, ó, estabelecer, tá? Essa que é a sílaba tônica, essa aqui é fraca, tá? Então, vencemos essa regrinha chatinha e agora vamos às últimas regras chatinhas, mas essas aqui têm um certo macete, ó. Se os prefixos forem sub ou sob, tá? E aqui também entra, né, o ad, o ab, mas especialmente aqui, sub e sob, seguidos de palavra com R ou B no início, ou seja, estou falando de prefixo de novo. Sub ou sob, seguido de R ou B, vai ter hífen. Olha só, sub-região. Ora, se fosse pela regra geral, eu não precisaria, tá, unir essas duas com hífen. Eu poderia colocar, né, como são consoantes diferentes, eu eliminaria o hífen. Mas aqui você vai ter o hífen porque é uma regra especial. Sub-raça, sub-reitor, sub-repetício, sub-base, tá? Aqui é até intuitivo porque são consoantes, tá? Consoantes iguais, né? E não teria como ser subbase, né? Não teria que ser como subbase, não comportaria no nosso sistema ortográfico. E, Felipe, tem alguma lógica para ter o hífen aí? Pessoal, é para não transformar isso aqui num encontro consonantal, né? Imagina, a gente tem o BR encontro consonantal, como braço, brócolis, e aí ficaria parecendo que é um encontro consonantal. Ia ser subraça, subreitor, subregião, e aí o hífen vem para corrigir esse problema. Tem uma lógica, tá? Mas é uma regrinha especial. E aí, para você não esquecer de jeito nenhum, se você quiser tentar um mnemônico, você grava isso aqui como regra do subúrbio, tá? Regra do subúrbio. Sub-RB é a regra do subúrbio, beleza? Então, sub com R ou B, a hífen. Tranquilo? Aí, se for H sempre tem hífen, beleza? Porque você vai estudar lá na gramática, não, com R, com B, com H, não precisa gravar o H sempre está precedido de hífen quando unido a um prefixo, já falei isso várias vezes. Vamos lá, e agora, ó, com o prefixo circum, pan, seguido de vogal ou M ou N, a hífen. Então, circum ou pan, mais vogal M ou N, você deverá unir esses prefixos à próxima palavra com hífen. Então, pan-americano, ó, pan-europeu, circunadjacente, ó, por quê? Ó, circum mais vogal, tá? Circunnavegação, circum mais N, tá? Circum mais M e o pan também, tá? Pan mais vogal M ou N também tem hífen. E para essa aí, Felipe, tem macete? Se você quiser, quando estudei eu muitos anos trabalhei em tribunal, né? Em tribunal, às vezes você tem que acertar meio que a prova quase toda. Então, até o hífen eu queria decorar todas as regras. Então, eu criava macete para todas. Essa aqui, por exemplo, eu usava como regra do panamenho. Regra do panamenho. Beleza? Por quê? Porque o pan, anotem aí quem gostar disso. Quem não gostar, pessoal, também pode gravar como bem queira, tá? Não precisa seguir isso aqui, não. Isso aqui é só para ajudar. A regra bruta já foi explicada. Ó. É a regra do panamenho. Ó, o pan mais vogal, tá? Mais M mais N vão ter hífen, tá? Vogal. E o H também, porque sempre tem hífen. Então, é a regra do panamenho. Quem quiser gravar, beleza? Muitas vezes ajuda. O pessoal gosta disso aqui. Beleza.
Agora, existe uma regra também prevista no novo acordo, que é uma regra totalmente nebulosa, totalmente esquisita, mas caiu em prova, então a gente tem que ver. São as palavras que perderam a noção de composição. Eu expliquei em um momento anterior que a composição marca justamente a ideia de que duas palavras se uniram para se tornar uma terceira palavra que é diferente das duas anteriores, né? Que tem um sentido a mais do que a mera soma das duas. E aí, muitas vezes essa composição vai sendo desgastada e daqui a pouco a gente vê que nem parece mais que é uma palavra composta, parece que vira uma coisa só. E quando a gente perde a noção de composição, essa palavra meio que perde a razão de ter hífen. Por isso, o acordo traz a seguinte regra. Palavras que perderam a noção de composição serão grafadas sem hífen. Aí olha o que ele diz aqui. A comissão que escreveu o acordo. Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente. Aglutinadamente é a mesma coisa que sem hífen. Girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, etc. Qual o problema dessa regra aqui? O problema é a vaguidão. Então ela diz aqui, certos compostos, quais? Em relação aos quais se perdeu em certa medida, mas em que medida? E por último, etc. Etc. Como é que eu vou saber qual palavra perdeu a noção de composição? Quem decide isso? Sou eu que eu decido? Quem decide isso? Então, é uma regra horrorosa. E aí você tem duas opções. A primeira é você se entregar ao desespero e à histeria e desistir. A segunda é você ser um concurseiro esperto e gravar as palavras que estão aqui, porque são essas que caem. Então a gente não vai precisar decidir o que é que perdeu a noção de composição. Você grava que essas palavras aqui perderam. Então vai cair na prova lá girassol, vai cair manda-chuva, vai cair paraquedas. Tranquilo? Porque perderam a composição. Então, não vamos discutir isso aqui, nem os gramáticos sabem dizer essa lista aqui, e a gente só precisa gravar as que estão aqui, porque são essas que caem. Beleza? Vamos lá, pessoal, uma questãozinha sobre isso, caiu na prova do TCM Rio de Janeiro, e a banca pergunta, olha que questão terrível. Assinale a locução, tá? Locução é a mesma coisa que expressão, né? Tem mais de uma palavra. Que não deve ser grafada com hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, qual a palavra que está com hífen e não deveria estar com hífen? Logo na letra A, você tem aqui o A de armadilha, que é o A do antagonista, do inimigo. Cor-de-rosa é uma palavra que tem elementos de ligação. Em regra, as palavras compostas com elemento de ligação perderam o hífen. Porém, cor-de-rosa é uma exceção. Então, tem elemento de ligação? Tem. Mas vai continuar com hífen, porque está escrito lá que é exceção. E você, maroto, gravou a exceção e não marcou aqui a letra A. Porque letra A tem hífen sim. Ping-pong e Mato Grossense são palavras compostas, tá? Tem hífen pela regra dos compostos, tá? Mato não é prefixo não, tá, pessoal? O pessoal ficou falando, não, mato, então o O tem que aglutinar com G. Não, mato não é prefixo. E Mato Grossense é um adjetivo composto, palavra composta, tem hífen. Tranquilo? Por fim, quem sobrou aqui? Manda-chuva, ó. A nossa regrinha lá, ó, prevê o manda-chuva, palavra diretamente retirada do acordo ortográfico. Portanto, nosso gabarito aqui, letra D. Então, é assim que você deve proceder. Vamos lá. Segundo o novo acordo ortográfico da língua, algumas regras do uso do hífen foram alteradas. Assinale a opção que apresenta uma palavra
corretamente grafado, segundo o novo acordo ortográfico referido. Ora, eu quero uma palavra corretamente grafada. Vamos fazer por exclusão. Ó. Infraestrutura tem vogal mais vogal diferente. Então, aqui deveria haver o meu casamento perfeito, os opostos se atraem. Devia ser assim, ó, infraestrutura. Então, esse hífen aqui não cabe. Antirrábico também tem vogal mais consoante. Então, eu deveria ter ó, a regra do opostos se atraem. E eu ainda colocaria um R extra, tá? Pela regra do arroz, que eu já expliquei, tá? Regra do arroz é, só para lembrar, ó, após uma vogal que termina o prefixo, dobra o R ou dobra o S. Micro-ondas tem vogais repetidas, então a gente tem que separar com hífen. E hiperrequentado também tem vogais repetidas, tem que separar com hífen. A regra geral matou a questão. O gabarito vai ser sub-reino. E para quem não lembra, sub-reino está lá na nossa regra do subúrbio, tá? Sub mais R ou B, ou seja, o prefixo sub unido a uma palavra que começa por R ou B, vai ter hífen, tá? Então, regra do subúrbio justifica esse hífenzinho aqui, gabarito letra A. Tranquilo, pessoal? Muito difícil? Mais um, ó. O segmento abaixo está inteiramente correto quanto às normas do novo acordo ortográfico, tá? De 2009 se tornou definitivo recentemente, então não tem mais como pensar na grafia antiga. O governo de Chipre fala em esforços intensos. O Banco Central em esforços sobre-humanos. Seja qual for a expressão, as autoridades cipriotas dizem-se fortemente empenhadas em permitir que as agências dos bancos reabram na quinta-feira. Pessoal, a gente tem aqui duas palavras compostas. Nós temos quinta-feira, na verdade só uma é composta, né? Quinta-feira é uma palavra composta no dia da semana, ninguém tem dúvida que tenha hífen isso aqui. O detalhe é o sobre, que é um prefixo, seguido de humano. Por que que tem hífen aqui? Porque palavras precedidas, tá? Palavras que terminam em vogal ou em consoante, mas são seguidas de H, sempre tem hífen. Outra forma de dizer é, sempre tem hífen antes do H, tá? Então H sempre tem hífen, ele aparece nas regras individualmente, mas você não precisa pensar assim. Portanto, aqui, ó, questão correta, tá? E aí a banca pegou justamente os sobre-humanos que está lá no nosso acordo ortográfico. E aí, só para fazer uma ponte, ó, você teria aqui, ó, sub-humano. Beleza. Sub-humano, tranquilo, sempre existe hífen antes do H. Mas o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, a maior autoridade para dizer se a grafia é aquela ou não, também registra, ó, sub-humano. Olha isso, né? É esquisito, né? O hífen serve justamente para acabar com essa esquisitice aqui, mas o VOLPE também registra. Então, já deixei aí para caso cair, né? Vocês já sabem como proceder. Então, pessoal, fechamos aqui essa parte que é tão dolorosa, que é o hífen. Eu acredito que vocês tenham achado mais tranquilo agora, tendo estudado as regras de maneira sistemática, tá? Então, revisem essas questões. A regra dos opostos é a que dá conta da maioria das questões, então tem ali também, você tem ali que decorar aquelas exceçõezinhas dos compostos e também aqueles macetinhos das regras especiais. Isso basta para você nunca mais errar questões de hífen. Tranquilo? Então vou ficando por aqui, vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta.